Curso de Reiki nível 2. Na iniciação do curso de Reiki nível 1 é realizada a sintonia, a conexão com uma luz divina superior, chamada de energia divina universal. E agora, nesse curso de Reiki nível 2, será possível você perceber que você, reikiano, e a energia divina universal são unos. Essa percepção no nível 1 tem um nível leve, no nível 2 fica mais forte. À medida em que você vai fazendo o nível 3 e o nível 4, essas percepções vão tornando-se cada vez mais intensas. Para algumas pessoas, os relatos são de formigamento na mão de uma forma diferenciada, o calor nas mãos parece que intensifica, ou ainda a intuição, a forma como o reikiano capta a energia divina e faz de si, um canal da luz divina, simplesmente colocando-se à disposição para receber e transmitir a luz, passar a luz. Essa percepção ela muda. Para algumas pessoas de forma mais intensa, para outras pessoas de uma forma muito suave. E o que oriento aos meus alunos é que sempre que você perceber algum aspecto energético, vibracional do ambiente ou das pessoas ou dos animais, de negócio à sua volta, e isso for traduzido na forma de incômodos, por exemplo, tem pessoas que relatam que têm incômodos como enjoos, tonturas. Esses aspectos podem ser reprogramados. A reprogramação se dá através do desejo consciente do reikiano. É só um exemplo, tá? Se durante a aplicação de Reiki você tem alguma sensação das mãos esquentarem muito, isso te incomodar, no seu autotratamento, nessa posição, que é a posição da testa com a nuca, coloque a ativação de um comando que determine o que você quer. Exemplo, nessa posição, nesse momento eu reprogramo a forma como a minha sensibilidade se manifesta perante aspectos energéticos. Ao invés de eu sentir incômodos físicos, segurando aqui, determino ao meu inconsciente que traga para mim pensamentos que façam com que eu saiba o que está acontecendo e ao mesmo tempo tome as devidas providências para eu me fortalecer sem que isso cause sofrimento para mim. A partir de então, é como se cada vez que você estivesse em sintonia, em conexão com alguma coisa que não está 100% bem, por exemplo, um ambiente com muitas energias impregnadas, um paciente que você vai tratar que você sente uma energia ruim, e geralmente é em ressonância com o que o reikiano tem, por isso que incomoda, mas você não precisa sofrer com isso. Então, a partir de então, você fazendo essa reprogramação, pode vir na sua mente, paciente impregnado, ou ainda sele os seus chakras. De repente você fala, nossa, me veio essa intuição para selar os chakras, e realmente eu me esqueci de selar os chakras. Então nessa frequência, quando você coloca em prática essa reprogramação, é mais fácil você manter seu equilíbrio. Dessa forma, ao atuar como canal da energia divina universal, a luz divina flui de uma forma muito mais intensa, sendo muito bom para o reikiano, que nessa situação, de acordo com o devido ancoramento, se colocando como canal de luz e cura divina, deixando a luz fluir, sem julgar, sem criticar o seu cliente, simplesmente deixa a luz fluir, Dessa forma é mais fácil perceber-se uno com a energia divina universal, trabalhando assim em conjunto com a energia do amor, da paz, do equilíbrio, para atingir um estado cada vez mais elevado de consciência e equilíbrio a nível físico, mental, emocional e espiritual. E para muitas pessoas, existem ainda relatos que quando se entregam, quando se colocam nessa situação de canais de luz divina, elas têm insights, por exemplo, ao aplicar Reiki, uma determinada parte do corpo físico do paciente, exemplo, na região do chakra plexo solar, às vezes vem alguns insights, como por exemplo, intuições que podem determinar uma forma de aviso, de alerta ao seu paciente. Exemplo, fulano, me veio como uma intuição para você cuidar melhor da sua alimentação. Tem alguma coisa que você está comendo que não está fazendo bem para você. E é comum nesses casos, muitas vezes, o cliente relatar, realmente eu sei, estou comendo muita fritura, ou ainda, realmente eu não estou comendo verduras, realmente não estou comendo frutas, nem tomando água na quantidade suficiente. Então, geralmente, não é regra, tá? Mas na grande maioria das vezes, quando o reikiano está na conexão, na sintonia com a energia divina, deixa a energia fluir, é comum essas percepções, é como se o inconsciente do reikiano,
em sintonia com os campos sutis do paciente, do cliente sendo tratado, e não quer dizer que tem que pôr a mão no cliente, não é isso. Muitas vezes o reiki na região do chakra plexo solar, por exemplo, pode ser realizado a 30 centímetros de distância, ou até mais, ou mesmo a distância, e o reikiano pode sim estar captando essas percepções. Lembrando que não é regra que o reikiano vai captar esses insights, essas dicas, né? E para as pessoas que querem, os reikianos que querem desenvolver essa sensibilidade, né, e não tem isso ainda, oriento que no autotratamento, na hora de aplicar reiki, principalmente no chakra frontal, né, ou nessa posição da frente, na posição sanduíche, que é a mão na frente, mão atrás, né, como se o recheio fosse o corpo físico. Nessa posição, você pode ativar comandos de luz, por exemplo, nesse momento, ativo, aqui ou aqui, tá? Ativo a sintonia da minha divina presença eu sou, me permitindo ter mais intuição, me permitindo estar mais receptivo para captar insights, orientações, naquilo que for o ideal, perante a vontade divina que for permitido para o maior nível de equilíbrio e bem-estar meu e das pessoas que eu estiver tratando. Então você fica nessa sintonia ou aqui, por um tempo, você pode ficar até mais tempo do que os outros chakras, e você já imagina a luz atuando, desbloqueando, harmonizando e favorecendo assim um nível maior de intuição. Então não é regra que em apenas 1, 2, 3 sessões você vai ter esse canal aberto, essa sensibilidade mais aguçada, mas é uma forma de você saber que quando você faz para você mesmo, né, algum comando ativando o que você quer, isso vai para o seu inconsciente. O reiki ele tem o poder de estar atuando, né, a níveis inconscientes, que muitas vezes no consciente você quer uma coisa, mas inconscientemente tem alguns bloqueios. Então o reiki vai nesses níveis, né? Então por que às vezes é necessário várias sessões para você poder estar imantando essa programação? Porque depende do nível de bloqueios, depende da forma como o seu inconsciente foi trabalhado no que diz respeito ao que você quer desbloquear. Então, dei só um exemplo na região do chakra frontal, que é a intuição, mas em vários aspectos, o autotratamento pode ser utilizado para ajudar o reikiano para desbloquear coisas boas. Por exemplo, no chakra coronário, desbloquear sabedoria, fé, sintonia com a luz divina. No chakra frontal, desbloquear intuição, clarividência. Quem quer desenvolver a clareaudiência aqui, quem quer desenvolver dom da fala aqui, dom do amor, chakra cardíaco, o dom do equilíbrio, chakra plexo solar, equilíbrio no doar e no receber, no chakra umbilical, o dom da criatividade. Nessa região do chakra umbilical também pode ser utilizado, né, o reiki com mais intensidade, para reprogramar a forma como os órgãos também estão ali trabalhando com a digestão, porque todo o aparelho digestório, né, pega a região desses 2 chakras principais, o chakra plexo solar e o chakra umbilical. E no chakra básico, para desbloquear várias questões envolvendo a parte sexual, mas também a parte de sobrevivência. Por isso que para muitas pessoas que querem desenvolver algum aspecto associado à parte de prosperidade, né, é o chakra básico que tem que ser trabalhado. Então a aplicação de mais reiki nessa região, né. E por que o chakra básico tem ligação com a energia da prosperidade? Porque tem a ver com a terra, né, são as raízes. Então o chakra básico tem uma ligação muito forte com estar aterrado, estar no presente, no aqui e agora, estar vivo, né? Então nós somos seres espirituais em experiência num corpo humano, né? Esse corpo humano, ele ressona de acordo com padrões dos pensamentos e sentimentos de cada um. Então, sabendo disso, além de administrar melhor seus pensamentos e sentimentos, você também pode direcionar essas programações nos chakras, de tal forma que você consiga estar desenvolvendo aquilo que você mais quer a nível consciente. E se isso não é o que você quer a nível inconsciente, o reiki auxilia nessa programação. Tá? E o nível 2, ele amplia a capacidade de captar e irradiar a energia divina universal através das mãos, com muito mais intensidade, velocidade e poder, pois os canais da energia divina no corpo humano são ampliados e potencializados a cada iniciação, não só no nível 2. À medida que você vai galgando os níveis de reiki, 1, 2, 3, mestrado, é como se desbloqueios fossem acontecendo.
Algumas pessoas relatam, mas eu quero fazer todos os níveis de uma vez só, muito rápido. Descobri isso agora, quero fazer todos os níveis. Relaxa, não é bem assim. Em termos de energia, é necessário respeitar os 21 dias, salvo raras exceções. Por exemplo, quando antes de 21 dias um reikiano gostaria de fazer o curso com um parente que vai fazer curso no nível 3, por exemplo, e aí pede permissão ao mestre reiki. O mestre reiki tem que meditar, pesquisar, avaliar se realmente aquela pessoa está preparada, porque não passou pelo período de 21 dias, e aí sim recebe a iniciação, caso haja essa permissão. Lembrando que não é só uma questão burocrática, né? É uma questão que envolve energias. Veja bem, à medida em que os níveis são galgados, em que os símbolos são agregados nos campos sutis do reikiano, como eu mencionei, né? Os canais de energia, os chakras, eles são reenergizados, existe uma ampliação, uma potencialização da energia divina universal. E se, é só um se, o reikiano não está preparado para receber esse ápice de energia tão forte, né? Energia universal em si, recebe várias iniciações de uma vez só, isso pode causar alguns bloqueios nos campos sutis, fendas no campo áurico, tá? Então já chegaram até mim alguns relatos de pessoas com situação semelhante. Então o que eu indico? Respeita os 21 dias entre um curso e outro. Se você tem muita ansiedade, quer muito rápido fazer todos os cursos, relaxa. Se você demorou anos para chegar até aqui, calma, aguarda 21 dias para chegar até o próximo nível, tá? É um exercício de paciência com você mesmo, se amando, se valorizando, se respeitando. E o que eu indico, como eu já falo em todos os cursos, após a iniciação, durante 21 dias, por favor, faça o autotratamento Reiki. O autotratamento é uma forma de você estar auxiliando nessa reenergização, reequilíbrio, na ampliação da energia atuando no seu ser. E ao mesmo tempo, é um período em que envolve algumas fichas que vão caindo, alguns insights, uma percepção melhor de si mesmo. Lembrando que antes de você tratar qualquer pessoa, é importante você se tratar, você estar bem. Quanto melhor é o equilíbrio, o estado energético vibracional do reikiano, mais forte, mais intensamente vai perceber a energia fluindo e sendo emanada em direção ao seu cliente. É importante sim que o reikiano, como canal de luz e cura divina, da energia divina universal, esteja com seus campos, como se fosse um canal, um tubo de luz, limpo, sem obstruções, né? E o reiki, durante 21 dias, auxilia muito nas características que envolvem o perdão, o permitir ser feliz, o amar-se, o valorizar-se, o respeitar-se. Por isso que eu indico o autotratamento, pelo menos, por favor, durante os 21 dias. E a partir do nível 2, né, você já pode enviar reiki à distância. É mais fácil e mais intenso você aplicar reiki em outras pessoas, animais, plantas, imóveis, objetos, negócios, caminhos, projetos. Então, com o nível 2, vocês vão receber um símbolo adicional que trabalha no tempo e na distância, de forma que você consegue estar mandando reiki para uma pessoa que está longe de você, para um animal que não está presente, para um imóvel, ou para uma negociação, ou ainda para uma questão que envolve linha do tempo, por exemplo, enviar reiki para curar as feridas emocionais do passado, enviar reiki para ressignificar alguma situação muito conflitante que aconteceu em algum momento da sua história, ou ainda enviar reiki para o futuro, por exemplo, enviar reiki para uma reunião que você vai realizar amanhã, para que você saiba como falar as palavras certas na hora certa, que você tenha o insight necessário, que você esteja ali realmente receptiva a toda a energia que estiver fluindo, para que você consiga expor suas ideias e seus projetos. É só um exemplo, tá? E ao mesmo tempo também, falando, né, em reiki para a linha do tempo no futuro, você pode enviar reiki, por exemplo, para uma entrevista de emprego que você vai realizar daqui a uma semana. Então, já agora tendo os símbolos do reiki nível 2, né? Você consegue, através da técnica da bola de luz, ou através da técnica do caderno, ou ainda através da técnica da projeção mental, ou usando o joelho, ou usando um ursinho, uma boneca, um travesseiro, mandar reiki para outras pessoas, ou negócios, ou, como eu falei, por uma entrevista de emprego. Como é que seria? Você simplesmente, na técnica da bola de luz, você faz aqui todos os símbolos, visualiza a bola de luz e com muito amor.
manda energia divina em prol de bênçãos, paz, harmonia, equilíbrio, bem-estar. Destaco que todas as vezes que você enviar reiki para algo ou alguém, é importante que seja com neutralidade, com amor incondicional, com fé, mas sempre sem julgar, sem criticar, sem forçar uma determinada situação. Exemplo, não é certo você mandar reiki para uma entrevista de emprego e ficar mentalmente vibrando. Que aquele entrevistador veja que eu sou a pessoa, tem que ser eu, né? Então pode haver uma manipulação, e essa manipulação faz com que a própria energia divina universal perca parte da sua força. Por quê? Porque não tem o amor incondicional. O que seria o amor incondicional nesse caso, né? Pedir bênçãos, ativando a energia divina universal para ir na linha do tempo, naquele momento da entrevista no futuro, para que haja harmonia, consciência, sabedoria e discernimento, para que o que for falado entre todos os envolvidos realmente seja o melhor para cada pessoa, para todos. Então, quando você manda reiki em prol de bênçãos para todos, é mais fácil você ver o contexto no geral e não apenas uma situação específica. Por exemplo, não vou falar que é egoísmo, mas quando você força, como um caso desse, que seja você a pessoa contratada, quem disse que ali seria o melhor lugar para você ser feliz? Tem pessoas que muitas vezes fazem parte do quadro de uma empresa porque conseguiu passar, tá ali, mas assim que entra na empresa, fala, nossa, aquela outra empresa era melhor, depois que eu fiquei sabendo. Então, como muitas vezes a gente não tem a consciência de o que é o melhor, sempre quem enviar reiki manda sempre em prol da felicidade para todos os envolvidos e manda luz. Tá? E se você acha que você tem que melhorar algum aspecto, né? Por exemplo, timidez, alguma característica hereditária que faz com que você não consiga falar, sinta tremedeira na hora de falar ou tenha medo, projeta reiki para a sua linha do tempo. Então, reiki, no nível 2, a gente recebe, né, os novos símbolos, vocês receberão os novos símbolos, a gente tem com isso as ferramentas para mandar a energia reiki na linha do tempo. Imagina uma linha contínua, passado, presente e futuro. O reiki no presente você pode mandar aqui para ressignificar o passado. Você pode mandar reiki, por exemplo, no passado, para as suas raízes familiares, para como eu falei, uma situação traumatizante do passado, para o seu nascimento, para a sua gravidez, para o momento em que você soube que teve algum conflito lá atrás. O reiki não vai mudar a história, mudando o acontecimento, mas ele vai auxiliar a você, quando olhar para aquilo, quando você, de alguma forma, ativar aquele acontecimento, né? Vai ser com uma forma mais ressignificada, com mais harmonia, vendo o lado bom da situação. E não simplesmente vibrar de novo alguma revolta, algum questionamento que traga mágoa, críticas, porque senão você fica atrelado àquele passado como se fossem fiozinhos que ficam segurando, limitando a sua história. Então, quando você manda reiki na linha do tempo, o objetivo qual que é? Soltar as críticas, as mágoas, os julgamentos, para que você fique livre. E quando você solta vamos falar que é uma linhazinha que une você naqueles acontecimentos, né? Que é a conexão mental. Na psicanálise se fala que é uma fixação, a pessoa fica fixada, porque a emoção ficou de alguma forma muito forte ali, fixou-se ali. É como se uma parte do inconsciente permanecesse, por exemplo, como criança enquanto o corpo físico vem crescendo. É onde às vezes, mesmo adulto, a pessoa tem alguns comportamentos infantis. Mas, voltando ao reiki, o reiki faz com que essa conexão, essa sintonia negativa, essa fixação seja libertada. É como se cordões energéticos saíssem e assim a pessoa fica livre. O que acontece com isso em termos quânticos? É como se o quantum de energia, uma parcela da energia que faz parte dos campos sutis da pessoa sendo tratada, que ficou estagnada naquele passado, aquela energia solta e vem para o presente. Então é muito comum as pessoas relatarem que depois de um tratamento, por exemplo, na linha do tempo, né, um tratamento para curar uma ferida do passado com reiki, é comum a pessoa sentir-se mais revitalizada, com mais alegria. Por exemplo, porque a criança interior foi solta, liberta, entre aspas, né, de uma situação que causou algum trauma ou bloqueio.
Não é regra que todo mundo vai se beneficiar com isso, não é regra que todos os traumas e bloqueios vão ser tratados dessa forma. Muitas vezes é muito indicado, inclusive, né, que a pessoa faça outras terapias concomitantemente, ou seja, é uma forma de estar trabalhando com a psicoterapia, trabalhando ou com a psicanálise, trabalhando com algumas características que envolvam a ressignificação na conversa mesmo, né? Não simplesmente soltar, né, os vínculos energéticos negativos a nível quântico, a nível energético. Então, onde às vezes várias terapias são indicadas para que nesse trabalho haja um contexto maior do que está sendo trabalhado, a pessoa realmente consiga se alinhar, se adequar, se ajustar numa frequência mais positiva ao seu momento presente, para assim, junto com essa parte do seu quantum que estava estagnada, ela consiga se fortalecer, trouxe do passado para o presente aquele equilíbrio e assim consiga ser melhor, mudando o futuro para melhor. Tá? Então, com a prática periódica do Reiki, nós nos posicionamos numa frequência de maior equilíbrio, aumentamos a nossa sensibilidade, aumentamos as vibrações internas, a forma como a gente vibra o amor incondicional, passamos a ter acesso a dimensões mais elevadas de luz e percebemos novas realidades. Por exemplo, situações em que muitas vezes o reikiano se via bloqueado, se sentia vítima. Depois de algumas iniciações é normal alguns reikianos relatarem: olha, se fosse no passado, antes de eu conhecer o Reiki, eu não lidaria com essa situação da mesma forma. Hoje eu vejo diferente. Então, o Reiki, ele auxilia muito nessa ressignificação. Por isso que é até importante os 21 dias, que é uma forma de estar realmente libertando todo esse processo de bloqueios, de estagnações, de mágoas, de culpas, que em muitas vezes ficam estagnados, né? Os sentimentos, as energias ficam estagnadas em alguns órgãos internos. É por isso que às vezes alguns períodos, né, dos 21 dias trazem algumas limpezas ou expurgos energéticos. Porque grande parte das emoções, quando arraigadas, ou seja, quando muito intensas, elas se fixam nos órgãos internos. Por exemplo, na região do aparelho gastrointestinal, fazendo com que a forma como a pessoa lida com a digestão das situações no seu mundo exterior interfira na digestão do mundo interior. Então aqui eu faço uma associação, né, com as características da metafísica, né, que fala muito o que cada doença, cada desequilíbrio representa em termos energéticos. Então o autotratamento, só para voltar no autotratamento, por exemplo, nessa região da região do plexo solar, da região umbilical, é uma forma de fortalecer o equilíbrio para que a digestão, todo o sistema digestório passe a funcionar, ou comece a funcionar, ou seja, readequado para um padrão muito mais positivo, né? E essas mudanças, elas acontecem, né, juntamente com a forma como a pessoa está lidando com o seu mundo exterior de forma harmoniosa. Lembrando que o Reiki não impõe nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de exigência, é uma energia sutil de amor e luz. Porém, se o reikiano não está preparado para evoluir, para crescer, não concorda em estar perdoando, por exemplo, a forma como ele vai evoluir, a forma como as iniciações irão atuar nele, vai depender dele. O Reiki respeita muito o livre-arbítrio. Então é importantíssimo estar em sintonia de realmente estar respeitando, se valorizando, querendo ser melhor. E se mesmo assim a pessoa fizer as iniciações, né, continuar com alguns bloqueios, continue trabalhando. Tá? Em termos energéticos, eu indico sim que os cursos de Reiki nível 1, 2, 3, mestrado, sejam feitos várias vezes, sejam feitos inclusive com professores diferenciados, com mestres diferenciados. Por exemplo, tem pessoas que fizeram comigo o nível 2, o nível 3, o nível 1, 2, 3 vezes, a mesma pessoa, comigo, com a mesma mestra Reiki, mas cada vez que fizeram me relataram: Paula, eu já fiz esse curso 2 vezes, essa é a 3ª vez, e realmente algumas coisas que você está falando eu tinha ouvido, mas não caiu ficha da mesma forma, né? Então por que acontece isso? É a fase que cada um está vivenciando, é o seu nível de maturidade energética, emocional. Então são questões que é necessário sim estar reavaliando. É como um bom livro que você lê e você depois de alguns anos lê de novo e você fala: nossa, eu não tinha prestado atenção que tem esse conteúdo nesse livro, né? Então veja os ensinamentos com carinho, sempre que necessário, revejam as aulas, as apostilas. Esse curso vai ficar gravado por 1 ano, a partir do momento da sua aquisição do curso. Então se você quiser daqui a algum tempo, algumas semanas ou meses, rever essas aulas, reveja por favor,
Veja a forma como você está captando os ensinamentos, se é a mesma ou se mudou alguma coisa. Tá? Então, com a prática contínua do Reiki, cada vez mais você vai perceber que você consegue se conectar ou se alinhar com a energia, se sintonizar com a energia divina universal de uma forma diferenciada e cada vez mais presente, mais perceptível. Só que é importante para isso você fazer a sua lição de casa, né? E o que é a lição de casa? Autotratamento Reiki, perdoar-se, perdoar os outros, ver uma memória de mágoa na sua mente, faça alguma técnica de perdão, né? Então são questões que fazem com que realmente haja uma evolução interior e isso faz muita diferença de um reikiano para outro reikiano. Com a prática do Reiki, a verdadeira cura interior se manifesta, abrindo-se espaço para o amor incondicional, a doação que a pessoa faz de si própria, em prol de estar dando mais atenção a si mesma, se valorizando, se respeitando, é a melhor forma para que as energias divinas, universais, a energia divina Rei, em contato com a energia divina Ki, comece a nutrir o seu ser, para emergir à superfície energias positivas profundas e interiores, por exemplo, as características de soltar quantum que estava de alguma forma bloqueado no passado. E nesse processo, a energia divina universal, né, a energia Reiki, faz com que os pensamentos tenham mais equilíbrio, mais discernimento, sejam voltados para o foco, para a realidade. Mas é necessário você fazer sua parte, realmente colocar em prática, né, os ensinamentos do curso de Reiki. A prática do curso de Reiki, conforme é ensinada, né, auxilia no restauração, no alinhamento da energia divina universal e atuar de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo ativa, né, o reequilíbrio de todos os sistemas energéticos, na forma de maior nível de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia. Um grande abraço de luz e até o próximo vídeo.